Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati. Não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, e ainda menos escondê-lo, mas amá-lo. Friedrich Nietzsche. Olá, sejam bem-vindos ao Machadadas Filosóficas. Eu sou Carlos Machado Júnior. É um grande prazer ter você nesse episódio para juntos desbravarmos novos caminhos, novas ideias e nos inspirar com grandes histórias da filosofia. Hoje vamos falar sobre amor fati, um conceito filosófico profundo e ao mesmo tempo incrivelmente prático. Essa expressão em latim pode ser traduzida como amor ao destino. Mas o que significa na prática amar o nosso próprio destino? É aceitar tudo o que acontece sem questionar? Se conformar com as dificuldades da vida? Ou há algo mais profundo por trás dessa ideia? Para responder essas questões, convido você a seguir comigo nessa jornada, porque o que vamos discutir hoje pode mudar a forma com que muitas coisas são vistas. Imagine que tudo que aconteceu em sua vida, desde os momentos mais felizes até as situações mais difíceis, tivesse que ser vivido exatamente como foi, sem possibilidade de mudança. Nenhum detalhe poderia ser alterado, nenhum erro e nenhum acerto. Mas agora, pense nisso não como um castigo, mas como uma oportunidade. E se você pudesse olhar para tudo isso e dizer com convicção: sim, eu amo o meu destino. Essa é a essência do amor fati. A frase vem de Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais provocativos e influentes da história. Em sua obra, ele escreveu: Minha fórmula para a grandeza do homem é amor fati. Não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, e ainda menos escondê-lo, mas amá-lo. Nietzsche não está dizendo para simplesmente aceitar a vida com resignação, como quem joga as mãos para o alto e diz: fazer o quê? Não. Ele fala de um amor profundo e incondicional pelo próprio destino, seja ele qual for. Isso significa que, em vez de nos tornarmos reféns do passado ou vivermos angustiados pelo futuro, aprendemos a dizer sim a tudo o que acontece. E por que isso é tão importante? Porque, segundo Nietzsche, essa é uma das formas genuínas de liberdade. Mas Nietzsche não para aí. Ele nos lança um desafio ainda mais radical, ao qual ficou conhecido como o eterno retorno. Ele nos convida a imaginar a seguinte situação: e se um demônio aparecesse para você e dissesse que sua vida, exatamente como é agora, terá que se repetir infinitas vezes? Cada alegria, cada tristeza, cada escolha, cada arrependimento. Tudo voltaria a acontecer, repetidamente por toda a eternidade. Como você reagiria? Para Nietzsche, esse é o teste supremo da vida. Se essa ideia te causa angústia, se pensar em reviver sua história parece um peso insuportável, então talvez você esteja vivendo de um jeito que não condiz com quem você realmente é. Não com quem você deseja ser, mas com quem você realmente é. Por outro lado, se você consegue olhar para sua trajetória e dizer: sim, eu viveria tudo isso novamente, então você encontrou um caminho verdadeiro, um jeito autêntico de existir. O eterno retorno é um experimento mental. Claro que não significa que a vida realmente se repete, mas nos força a refletir se estamos vivendo de uma maneira que realmente vale a pena ser repetida. E é aqui que o amor fati entra como um guia. Ele nos ensina que, em vez de lutar contra a realidade ou desejar que as coisas fossem diferentes, podemos aprender a abraçar a vida em sua totalidade, com seus altos e baixos, com sua beleza e sua dor.
Mas se amar o destino nos torna mais livres, por que tantas pessoas vivem presas a ele? Nietzsche tem uma resposta para isso, que ele chama de ressentimento. O ressentimento, ele nasce quando rejeitamos a realidade, quando olhamos para o passado e nos sentimos vítimas, ou quando culpamos os outros pelos nossos fracassos, ou ainda quando desejamos que a vida tivesse sido diferente. E isso é algo que a sociedade moderna alimenta o tempo todo. O mundo nos ensina a culpar o destino, a encontrar justificativas para o que não deu certo. Se algo nos fere, nos dizem que devemos nos afastar, nos vingar ou guardar rancor. Mas Nietzsche nos mostra outro caminho. Ele nos convida a abandonar o ressentimento e a assumir a responsabilidade por nossa própria existência. O que passou, passou. O que está por vir, ainda não sabemos. O único momento que temos é o agora. E se é assim, por que não aprender a amar esse instante? Imagine que você é um inventor, alguém que dedicou décadas à ciência e ao progresso. Você construiu uma fábrica com seu suor e esforço, e dentro dela estão os frutos do seu trabalho: anos de pesquisa, equipamentos, projetos e invenções. Agora imagine que, de repente, em uma única noite, tudo pega fogo. Isso aconteceu com Thomas Edison. Em 1914, um incêndio destruiu sua fábrica, consumindo boa parte de suas pesquisas. Em vez de entrar em desespero ou se lamentar, Edison olhou para a destruição e disse ao filho: chame sua mãe e seus amigos. Eles nunca verão um incêndio como este novamente. Ele enxergou aquilo não como um fim, mas como um novo começo. No dia seguinte, já estava trabalhando em novos projetos. Na manhã seguinte, Edison olhou para toda a destruição e disse: há um lado bom na desgraça. Todos os nossos erros estão queimados. Graças a Deus podemos recomeçar do zero. Isso é amor fati em ação. Aceitar o que acontece, não apenas suportando, mas encontrando um sentido positivo, transformando a adversidade em motivação. Outro exemplo poderoso vem do psiquiatra Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração nazistas. Ele perdeu a família, foi humilhado, passou fome e enfrentou condições desumanas. Mas mesmo em meio ao sofrimento, ele percebeu que tinha algo que ninguém poderia tirar dele: a liberdade de escolher como reagir. Em seu livro, Em Busca de Sentido, ele escreveu: quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Frankl encontrou sentido no sofrimento e ajudou outros prisioneiros a fazerem o mesmo. Ele não viu sua dor como um absurdo, mas como uma oportunidade para crescer espiritualmente. Se alguém, em circunstâncias tão extremas, conseguiu dizer sim à vida, o que impede alguém de fazer o mesmo diante dos desafios cotidianos? Agora que entendemos o conceito, vamos rever os principais pontos abordados nesse episódio. Primeiro, aceitação ativa. Isso não significa ser passivo diante das dificuldades, mas parar de resistir à realidade. Em vez de perguntar por que isso acontece comigo, pergunte-se como posso crescer a partir disso. Segundo, transformação do sofrimento. O sofrimento faz parte da vida, mas cabe a nós decidir se ele nos destrói ou nos fortalece. Amor fati é olhar para os desafios e enxergar oportunidades de aprendizado. Terceiro, viver de forma autêntica. Se sua vida fosse repetida infinitamente, você a viveria da mesma forma? Se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar algo. E quarto e último, alegria trágica. A vida, ela não é perfeita e nunca será, mas isso não significa que não possamos encontrar beleza nela. Nietzsche nos convida a dizer sim
para a existência, não apesar dos seus desafios, mas por causa deles. E agora eu te pergunto: existe algo no seu passado que você ainda luta para aceitar? Se a vida te trouxesse exatamente a mesma história, você conseguiria olhar para ela e dizer sim, eu amo o meu destino? Se a resposta for não, talvez seja a hora de mudar sua perspectiva. Não para negar a dor, mas para entender que cada experiência moldou quem você é. O desafio de Nietzsche não é fácil. Dizer sim para a vida exige coragem, mas é essa coragem que para ele nos torna verdadeiramente livres. E no fim, talvez seja essa a única maneira de viver plenamente, aceitando tudo o que somos e tudo o que nos aconteceu, e não apenas aceitando, mas amando. Por isso, gostaria de citar uma outra frase famosa de Nietzsche que abarca grandes ensinamentos e pode ser parte do amor fati. A frase: torna-te quem tu és. E você, está pronto para dizer sim ao seu destino? Terminamos aqui mais um episódio. Espero que tenham gostado e que retornem para os próximos. Se possível, e assim desejarem, gostaria de pedir que nos avalie com 5 estrelas no Spotify ou uma curtida no YouTube. Isso nos ajuda a chegar em mais pessoas e fortalecer o podcast. Agradeço a todos e até mais. Machadadas Filosóficas é uma realização do Grupo Noético. Visite www.gruponoetico.com.br e conheça todos os projetos.